Programa Um Novo Olhar. Olá, bem-vindo ao programa Um Novo Olhar. Mais um dia que nós juntos, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Eu vou estar aqui junto com a Delmar Gonzalez, fundadora do Instituto Evoluir, aqui na região do Tatuapé, em São Paulo. Então, bem-vinda, Delmar. Muito obrigada, Lê, uma alegria estarmos juntos, uma delícia, e como você disse, com um tema muito interessante. Então, todos aqueles que estão em sintonia, as nossas boas-vindas. Esse tema é muito interessante porque ele fala como incluir e valorizar todas as experiências que você tem na sua vida, experiências profissionais, experiências de vida. E aqui, Delmar, já tem uma pergunta da Ana Maria de Guarulhos, São Paulo, que ela está dizendo que ela trabalhou por mais de 20 anos na área de engenharia e que hoje, finalmente, ela trabalha com o que ela ama, que é gastronomia. Só que muitas vezes uma tristeza, né? Vem um sentimento ali de tristeza, porque ela pensa que ela perdeu tempo, que ela poderia já estar atuando e ter se desenvolvido mais aí na área de gastronomia, né, há mais tempo. Então, essa tristeza que de vez em quando bate. E aí, Delmar, você, né, ao longo da sua experiência profissional, como é essa questão para você? Um grande aprendizado, Ana Maria, para você e para todos os que estão nos vendo aí, nos ouvindo com essa sensação. Primeiro, olha, cuidado com a crença de perder tempo. A gente não perde tempo. Sabe por quê? Porque são aprendizados. Olha que coisa boa. Durante 20 anos, você teve aprendizados na área da engenharia, já que você é engenheira, e que preciosidade. Então, cuidado, porque quando você diz para o seu cérebro que perdeu tempo, é natural, como disse a Alexandra, você sentir triste, porque quando você perde uma coisa valiosa, e tempo é o bem mais valioso que nós temos, se você ficar contando isso para as pessoas, tipo, ai, eu perdi 20 anos fazendo uma coisa que eu não gostava, só agora eu estou fazendo gastronomia, que é o que eu amo, então muito cuidado, por quê? Linguagem não só descreve a realidade. E o que é descrever a realidade para você? A realidade é 20 anos de engenheira e agora está na área que você ama, que é a gastronomia, tá? Então, descreve, a linguagem vai descrever, a tua realidade é essa. Mas a linguagem, ela cria a realidade. Então, se você diz assim, perdi tempo, se você ficar contando essa história para as pessoas, o que vai acontecer, Ana Maria? Você vai ficar triste. E você vai contar e o outro também pode ficar. Isso não vai te ajudar. Então, para de falar que perdeu e começa a trazer. Então, você pode fazer até uma lista. Que coisas você aprendeu, que pessoas você conheceu, que ambientes novos você foi inserida. Olha, traz a dificuldade, mas traz o que você teve de bom, tá? Então, é muito importante, isso serve para todos, nós não perdemos tempo. Nós aprendemos coisas que você podia ter aprendido 20 anos de gastronomia, você ia ter aprendizados da gastronomia. Coisas legais, e eu acredito também que você tivesse nesse período, se tivesse 20 anos de gastronomia, alguns perrengues também. Então, parou e você vai contar a tua história. Olha, eu fiz faculdade, olha que coisa, precisava por aí também. Quantos anos? 5 anos de faculdade de engenharia. Eu fiz faculdade de engenharia, eu trabalhei 20 anos de engenharia e meu sonho, meu amor, que é a gastronomia, é o que eu amo, estou realizada agora. É um outro, conta a mesma história de um outro jeito. E aí a vida vai te trazer novas oportunidades. Porque tua parte engenheira, que continua viva, tá? Só que ela não está ativa, ela vai ficar feliz também, porque você está reconhecendo esses 25 anos de engenheira. E eu tenho certeza que essa parte engenheira, se você der espaço para ela, ela vai te ajudar na gastronomia, tá? Com as coisas que você aprendeu, planejamento, ó, gastronomia também tem que ter, né? Provavelmente a parte também de finanças, de saber fazer um bom projeto,
olha, te ajudando também na gastronomia. Vai vendo aí, essas são algumas coisas que me ocorrem. Então, faz você a sua lista para que você possa continuar no que você ama, que é a gastronomia. Alê? Nossa, te escutar aqui, Delmar, é sempre uma inspiração e um aprendizado, né? Porque olha que legal, né? Isso de você ir agregando, né? Não excluindo. E tem aqui também a Carolina de Sorocaba, ela disse que ela manda uma pergunta porque ela está buscando aí uma recolocação de trabalho. E ela disse que ela se atrapalha quando ela vai fazer a entrevista de explicar o que ela já fez, porque ela já trabalhou em muitos trabalhos diferentes. Ela já foi recepcionista, já trabalhou numa escola, né? E ela diz que ela fica assim confusa. Então, ela fica confusa na hora de explicar nas entrevistas de emprego tudo o que ela já fez, né? E então, Delmar, quando a pessoa tem tantas experiências, assim, já fez várias coisas diferentes, acho que está um pouquinho parecido com a pergunta da anterior, né? Ah, mas aqui já tem aqui temos uma sutil diferença. Primeiro, é importante você escolher antecipadamente, escolhe as experiências que têm a ver com o que realmente importa para essa empresa. Ó, primeira dica, tá? Então, a empresa que você está indo agora, que você vai se colocar, quais são as experiências que têm a ver, que vão fazer uma conexão? Quem vai ler ou o teu currículo, ou quem vai te fazer a entrevista, fala, opa, olha a correlação, já vai fazendo, já vai escolhendo para escrever ou contar experiências que têm a ver, que têm conexão com a empresa. E outra é, assim, uma certa objetividade, porque quem está trabalhando no RH tem tanta coisa, então ficar contando muita história eu acho complicado, já vai na objetividade. Eu acho que encher linguiça não ajuda nem na escrita e nem na fala, tá? Vai meio que direto ao ponto, fazendo aquelas escolhas das experiências que têm conexão com a empresa que você está indo, né? Outra coisa é colocar de uma maneira cronológica, no tempo, porque daí você também orienta a pessoa. Pelo que você escreveu aí, que a Ale passou, quer dizer, você foi misturando, eu não sei, primeiro você foi auxiliar na escola, ou depois você foi recepcionista, ou você foi recepcionista primeiro e depois você foi auxiliar numa escola. Isso vai fazer diferença para quem ouve, meio que uma cronologia. Então, você diz para a pessoa, olha, eu vou te contar, se for no currículo, você coloca em ordem cronológica, se for falando, você fala, olha, eu vou te contar minha experiência. Primeiro, aí a pessoa já se ligou, opa, primeiro eu trabalhei como recepcionista, depois eu fui auxiliar na escola, depois você vai pondo ali, tá? Aí a pessoa vê que você já tem uma organização, né? E também dentro da recepção, coloca os resultados. Olha, como recepcionista, eu além de recepcionar, eu levava a pessoa para conhecer o local todo da empresa. Você está dizendo que você foi recepcionista, mas, pô, você tinha um resultado a mais aí, você tinha um quê? Né? Você colocava aí, tá? Então, é muito importante, né? E aqui vão aí algumas dicas, né? De como é que você pode estar falando, né? Desse teu trabalho. E depois também acho importante, a gente vai estar dizendo que isso não na hora da entrevista, né? Porque o que você falou, que você está buscando uma vaga de trabalho. Então, tem toda uma parte formal, que é o que eu falei até agora. Mas tem uma outra, que é você com você. Agora, agora vamos trazer aqui para a nossa conversa. Depois dessas dicas práticas e rápidas de como você... Tem muitas outras. Se você buscar ajuda, por exemplo, né, fazendo um coach, por exemplo, né, buscando, vai ter mais orientação ainda. A Alexandra, por exemplo, faz coach de vida e carreira. Então, ela pode te trazer muitos elementos a mais. Mas tem uma coisa que esse é um diferencial, né, que eu aprendi e que eu passo para você, que é uma visão sistêmica. Então, muitas pessoas têm vergonha. Então, vamos supor que você não teve uma boa experiência como recepcionista ou como auxiliar de escola e você não fala, você tira isso. Faz o seguinte, pega, e aí é para todos também, tá? Esse é um exercício, assim, que ele é maravilhoso. Você pega uma folha de papel e coloca ali todas as atividades que você fez na sua vida. Minha mãe costurava e eu com 11 anos, entregava a roupa das freguesas dela. Pode pôr.
Aí eu ganhava uns trocadinhos, umas moedas das clientes da minha mãe quando eu ia levar roupa na casa delas. Ainda mais se envolver dinheiro, põe lá. Entregava a roupa que a minha mãe costurava. Você põe. Ah, cuidei, minha mãe trabalhava fora, eu cuidei dos meus irmãos. Cuidou dos irmãos menores. Tudo, toda atividade que você fez, que era regular, que tinha responsabilidade, o que você vai fazer? Escrever. Para honrar, é muito importante. Uma vez eu lembro de um menino, já era executivo, mas ele contando a partir de quando ele foi. Eu falei, qual que é a tua história profissional? Ele começou a contar a partir do momento que ele foi registrado, em carteira e tudo. E aí a coisa não estava fluindo na conversa. Eu falei, você trabalhou antes desse registro em carteira? Com 16, né? No caso dele, podia, né? Então, ele hoje é menor aprendiz. Mas naquela época ele falou assim que antes ele, sabe esses buffets infantis? Ele não era registrado, mas ele ia lá ser monitor, brincava com as crianças, tal, e ele não considerava isso um trabalho. Então, quando você volta no tempo e começa a conversar, né, com as suas partes, vocês já sabem que essa é uma linguagem muito usada por nós aqui, faz uma lista de tudo que você teve de atividade. Tá? Aí, o voluntariado, participar, de repente, uma pessoa que também conversando, participou da CVV. Opa, coloca ali, é uma atividade, mas não é remunerada, é uma atividade, é um ofício, é uma experiência profissional que ajuda no todo do campo profissional. Então, né, para a Carolina aí de Sorocaba, duas coisas, faz um currículo bem bonito, bem objetivo, mas para ter essa segurança na hora de falar, é importante incluir todas as suas atividades antes de ser recepcionista, antes de ser auxiliar, antes de tudo isso. E aí sim, você vai de uma maneira muito mais segura e confiante buscar essa vaga de trabalho. Alexandra? Puxa, olha, tô aqui ouvindo e aprendendo também, junto com a Delmar. E eu gostaria de reforçar a parceria que nós temos com a FEAL, com os sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E você, lembrando que você pode participar aqui de todas as atividades do Instituto Evoluir, que tem uma parceria com 15% de desconto. Acesse lá o site, o Instagram do Instituto, que você vai ver muita coisa interessante acontecendo por aqui. E você também pode contribuir para ajudar nessa comunicação do bem, pelo telefone, pelo Pix 11 97 261 0272, de forma segura e tranquila, ou ainda pelo site feal.colabore.org. Continue colaborando para essa rede do bem. E continuando aqui, Delmar, a gente escuta muitas mulheres, né, que pararam de trabalhar, fizeram uma pausa aí na carreira, e tem a Carla de Belo Horizonte, que ela diz que ela trabalhou muitos anos, ela teve uma carreira longa como corretora de imóveis, mas aí ela teve os filhos e ela fez uma pausa, né, na carreira para cuidar dos filhos, cuidar da casa, e que agora ela quer retornar para o mercado de trabalho, ela fez alguns cursos para se atualizar, mas que ela está se sentindo insegura de falar, né, também nas entrevistas, essa pausa, desse tempo, né, que ela ficou ali cuidando dos filhos, da educação dos filhos e também do lar. E a gente também tem escutado várias mulheres, né, que têm aí retornado, feito pausas. Como que a Carla poderia, de repente, estar integrando, Delmar? Eu acredito que essa resposta quem precisaria dar é você, né, Alexandra? Porque você já deu várias vezes o seu depoimento que você fez esse movimento de estar numa multinacional, de estar bem empregado, trabalhando e fazer a escolha, né? A escolha de parar para cuidar dos filhos. E agora, voltando ao mercado de trabalho, primeiro, está insegura, a melhor coisa é nomear, é fazer o que você está fazendo. Eu estou com frio na barriga, eu estou insegura, né? Primeira coisa. Agora, vocês já devem ter visto, porque ainda bem que a internet ela tem muita coisa boa. E eu
em algum momento aí, se você encontrar, tem alguns, até viralizou, virou meme, que é a mãe que vai numa entrevista, né? E aí ela vai na entrevista e ela fala que, nossa, você tem um currículo maravilhoso, mas o que aconteceu de tal data a tal data? E ela fala, eu fui mãe e eu escolhi cuidar dos meus filhos, ficar com eles, ajudar eles no processo de crescimento deles, e agora eu estou voltando. Aí ela não era aceita em nenhuma. Aí ela ficava lá e mostrava ela triste, com aquela cara, e ela ia de novo. Aí outra vez, aí repetiu umas 3, 4 vezes essa cena dela voltando triste, porque ela não tinha sido aceita. Aí ela fez exatamente o exercício parecido com o que eu falei lá, só que ela focou nos 10 anos que ela ficou mãe, como mãe e dona de casa, e cuidando da casa, e ela resolveu escrever. Só que ela escreveu os aprendizados. Então, durante 10 anos, e aí ela colocou, né? Ela foi educadora, ela tinha uma versatilidade para lidar com conflito. E aí ia aparecendo as cenas, que é verdade, né? A mãe aparta, muitas vezes, conflito de filho, ela educa porque ela acompanha depois as atividades da escola, e ela foi colocando, né, a questão financeira, de cuidar da... Bom, enfim, ela falou tanta coisa, ela colocou ali os aprendizados, e já de cara a pessoa falou assim, nossa, você já está contratada, com esse perfil está contratada. Que cargo era esse? E aí fica aquele ponto de interrogação, ela faz uma carinha, a gente não sabe o que ela responde, porque ela não responde nesse vídeo, né? E aí mostrando a quantidade de coisas. Por isso que eu falei que é tão importante para você, Carla, fazer a mesma coisa. Você trabalhou 10 anos como corretora de imóveis. E antes? Antes de ser corretora, você teve alguma atividade informal ou que como essas que eu falei, né? Alguma coisa que ajudou os pais, os avós, algo que... eu vendia sorvete na escola. Beleza? Ponha, tá? Então, todos... Aí você faz. Esse é o currículo para você, não para que você vai mostrar na empresa. Aí, esses 10 anos de corretora de imóveis, em quanta coisa você se desenvolveu? Então, o corretor de imóveis, primeiro, ele tem que lidar com o imprevisto. Total. Chega uma casa para vender, chega uma casa para alugar, você tem que ir com a pessoa... Pessoas desconhecidas, você precisa fazer uma conexão rápida com pessoas que você não conhece, você não tem um tempo, né, para estar ali conversando, ter afinidade. Não, é rápido. Aí você tem que ter, né, uma agilidade para mostrar o imóvel, para também uma criatividade, porque às vezes o imóvel não é tudo aquilo e você é criativo de dizer que é isso, que é aquilo. Vai escrevendo, né? Ao mesmo tempo, você precisa ser espontânea, porque se você for rígida, você não vende nada. Então, vai escrevendo todas as habilidades que você desenvolveu como corretora de imóveis, tá? E aí isso vai te dar segurança. E nesses 10 anos, se você encontrar esse vídeo, boa sorte, porque ali vai te dar muita intuição do que você vai falar, né? O quanto você se desenvolveu, nossa, quantas crises você enfrentou, né? Quantas vezes as crianças com 10 anos, não sei se são 2 filhos, né? Mas que, assim, lidar com crise, fica doente de uma hora para outra, vai buscar na escola de uma hora para outra, vai em reunião de pais e mestres, né? E pais e professores. Você tem N habilidades que você desenvolveu porque você parou. E agora, o prazer que você sentiu de ser mãe e mais, de contribuir com o caráter dos seus filhos. Então, esse, assim, é o bem maior, de você poder estar junto, estar acompanhando o crescimento e a evolução dos seus filhos. Então, a minha sugestão é, quando você for para a entrevista, e aí as coisas são as mesmas, né, que a gente já deu de sugestão para outra nossa amiga, de você ter, sim, toda essa coerência e falar com toda essa segurança, tranquilidade e espontaneidade que eu tenho certeza que você tem. Aí você conta para nós aqui o resultado aí da sua busca em retomar a vida profissional. Mas aí a Lê tem a experiência dela, que eu acho que vale a pena ela contar aqui para a Carla, de Belo Horizonte. Vai lá, Lê. Ai, obrigada, Delmar, é verdade. Eu cheguei aqui no Instituto Evoluir, né, já faz um tempinho, cheguei em 2002, justamente buscando auxílio
Carla, para essa questão que você está trazendo, eu tinha feito uma pausa na minha carreira, trabalhei na área de comércio exterior e eu fiz uma pausa, eu parei tudo para, né, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, e eu fui fazendo uma trajetória com muito apoio, muito suporte. Eu lembro dos grupos de terapia, né, a riqueza, por isso que, gente, eu gosto muito dos grupos, né? Então, um vai ajudando o outro, vai trazendo visões diferentes. Então, fui fazendo uma trajetória até depois retornar para o mercado de trabalho, estudar pedagogia, psicopedagogia, me tornar profissional aqui do Instituto, depois o coaching, né? Toda o trabalho na área ali do coaching que eu faço hoje, mas eu sinto que, né, Carla, esse suporte é muito importante, que a gente precisa de um suporte realmente para ter mais segurança, para ir se entendendo nesse novo momento de vida, né? Então, boa sorte aí para você e para todas aquelas que estão aí nesse momento, né, passando por questões semelhantes. E passa tudo tão rápido, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu acho que dá para fazer mais um programa com esse tema. Delmar tem tanto conteúdo bacana, histórias, né, experiências para contar. E, Delmar, para a gente ir encerrando na visão espírita, quando a gente fala de missão de vida, trabalho, como é a visão do plano espiritual para nós, né, da visão espírita com essa questão? Bom, nós aprendemos, né, que para a espiritualidade, quando Kardec pergunta o que é trabalho, para mim a melhor definição que eu já vi até hoje, por mais que hajam estudiosos, consultores, para mim, quando alguém me pergunta, mas o que é trabalho para você? Eu, em ambiente espírita ou não, eu respondo, é toda atividade útil. Olha que maravilha! Então, nós temos nessa, né? E aí existe um planejamento reencarnatório. É só ler o livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que você tem lá, ó. Você não tem um departamento de reencarnação, você tem o Ministério da Reencarnação. Então, a questão de propósito e trabalho, atividade profissional, é muito importante. Então, que possamos nos sintonizar à noite, antes de dormir, né? Fazer essa conexão e perguntar, que planejamento eu ajudei a fazer para estar em sintonia com esse planejamento reencarnatório? E aí colocar a atividade para ser útil, em primeiro lugar, para você que executa, e depois para todos aqueles que você convive e que possa servir o mundo também. Porque uma atividade ela pode ser útil para você, útil para aqueles que estão próximos, mas ela ideal que ela seja também útil para a sociedade. Então, para mim, é a melhor maneira de explicar o que é trabalho. Toda ocupação útil. Cuidar do corpo é útil, então é trabalho. Quando você cuida das suas emoções, é útil para você, para o outro, para o mundo? É. A paz tão importante. Olha como é um trabalho duro neste momento. É trabalho. Né? Cuidar dos pensamentos que podem ter interferências espirituais é trabalho. Né? Cuidar do campo espiritual, com quem você se conecta espiritualmente, é trabalho. Cuidar das relações é trabalho. Então, cuidar da natureza, né, que nos acolhe, o planeta Terra, é trabalho. Então, se você está fazendo algo útil por você, por alguém próximo, pelo coletivo ou pelo planeta, você está trabalhando. Ale? E também, agora para fechar com Jesus, que vocês sabem que eu adoro, né? Que Jesus diz o quê? Meu pai trabalha, eu também trabalho. Então, essa fala do Dr. Reinaldo, ela ressoa, né? E meu pai trabalha, que é Deus, construindo os mundos, né? E nos trazendo vida. Então, se meu pai trabalha, eu também trabalho. Se Jesus disse isso, ele é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Se Jesus trabalha até hoje, nós continuamos trabalhando também, uns pelos outros. Ale? Então, nós finalizamos com essa linda mensagem final que a Delmar traz, né, no programa de hoje, e aguardamos você até a próxima. Um beijo. Você acompanhou Um Novo Olhar.